O Vina, ele foi o jogador mais marcante da gestão Robson de Castro. E é bem sintomático, né? Assim, no dia que a gente está aqui falando sobre a renúncia do Robson, que o Robson vai sair, que assinou a carta renúncia, a gente também está vendo a despedida do Vina como jogador do Ceará. Ele tem postado alguns stories, postou um vídeo, né, até imitando a dancinha do Thiago Galhardo depois do clássico, assistindo o jogo, fez uma live lá, ou pelo menos um vídeo chamada, na verdade, com os jogadores que ainda estavam dentro do campo, e postou alguns stories hoje, postou esse, né? Com a carinha de triste, né? Com aquela carinha ali de quem tá saindo, ou tá, enfim, né? Vendo esse local pela última vez. O Vina que estava aqui desde 2020 e tudo indica que ele vai para o Grêmio. O André Cury, o empresário dele, falou que tem até outros times também interessados no Vina e de repente o Vina poderia pintar aí num alvinegro também. O Vina também postou esses stories aqui falando a primeira do feed com a camisa do Vozão, né? Relembrando quando ele chegou, deixa eu ver, colocar na tela para a galera, quando ele chegou aqui no Ceará também, né? Mudou um pouco, né, Klaus? Aqui o Vina de 2020 para agora. E mudou também o atleta, mudou até o patamar dele no cenário nacional aqui no Ceará. E ele vai se despedindo, deve ir jogar ainda a Série A esse ano. Exatamente, exatamente. É um momento de despedidas, é como tu falou, foi um atleta que marcou esse período da gente na Série A, né? E teve seus altos e baixos, né? É um ser humano, cara. Vai errar, vai acertar. Deixou alegrias, deixou números, deixou referências, nos colocou tendo ali talvez o primeiro, por mais que seja um prêmio individual, mas é legal você olhar pro Brasileirão e ter lá, tipo, o meia do Brasileirão é um jogador do Ceará. Tipo, o melhor jogador de uma camisa 10 do Brasileirão é um jogador do Ceará, né? Numa era fantástica como a do Flamengo. Então, assim, o Vina tem o seu nome também ali guardado na história. Eu acho que todo jogador, cara, e às vezes o torcedor, a gente tem que tirar um pouco da emoção do momento, do calor dos últimos momentos, para poder fazer uma análise sobre a passagem do Vina do começo ao fim, né? E aí eu acho que nesse aspecto, eu acho que tem muito mais momentos positivos do que ruins, né? Porque senão ele não teria virado quem ele é, né? Não teria se tornado a referência que ele é, tanto para o clube como também para os jogadores, para o rival que é surtado quando o Vina entra em campo, tem medo realmente quando o Vina entrava em campo, porque todo aquele apupo para um jogador como é o Vina, porque sabe do peso que é jogar contra o Vina, né? Quando ele destrói. Então, não tem como. E assim, o Vina marcou sua passagem aqui no Ceará e um jogador que todo mundo vai lembrar, cara. Assim, sempre que lembrar de um momento do Ceará, você vai lembrar do Vina. Eu acho que essa história ainda não acabou. Eu acho que um dia ele ainda volta a vestir a camisa do Ceará. Mas eu acho que nesse momento é o melhor para o Ceará, o melhor para o próprio Vina e que ele siga a carreira dele, né? Se a história já acabou e ele não volta mais a vestir a camisa do Ceará, vira que segue, tudo bem. Agradecer, seguir em frente, porque realmente, hoje, a título de hoje, o que é preciso ser feito é realmente a saída do Vina. São mais de 150 jogos, são 46 gols. É uma passagem realmente muito marcante do Vina, né, nesses últimos 3 anos, né, desde 2020, 2020 todo, 2021, 2022. Então, 3 temporadas completas. Fez ainda 3 jogos agora em 2023. É um jogador de um nível técnico realmente muito acima. E a gente sempre falou, cara, se ele quisesse ficar e se não fosse um problema para o Ceará, seria uma boa e tal. Mas de fato parece ser um fim de ciclo, pelo menos por agora, né? Títulos, a galera tá perguntando. Participou da Copa do Nordeste, um título bem relevante, né? Estava lá naquela campanha da Copa do Nordeste. Realmente o torcedor queria mais, sabe, do potencial do Vina, queria, quem sabe, um outro título, um título de um patamar um pouco mais acima. Eu acho que consolidaria, né, a posição de ídolo se ele tivesse feito isso. Acho que ele não cumpriu o que ele queria, né? Ele falou muitas vezes que queria ser ídolo do Ceará. Acho que ele não sai como ídolo do Ceará. Isso pode ser subjetivo, tem gente que pode considerar e tal, mas eu não considero. Não, Mas eu acho que ele chegou perto, chegou mas perto. não virou, não virou. É uma pena, eu fico triste, cara. Mas não virou, não. Não virou, principalmente pela última temporada, né? Eu tava Sim. vendo uma galera fazendo um exercício assim, tipo,
Se fosse o contrário, se 2022 fosse a primeira temporada e ele saísse no auge de 2020, por exemplo, se a gente fizesse esse exercício, né? Talvez ele saísse de uma forma diferente, né? Mas sai num contexto de um rebaixamento, sai num contexto que teve confusão, Eu acho isso que. acabou complicando um pouco. Eu não sei o que tu acha, assim, mas, por exemplo, se a gente tivesse sido rebaixado, mas a conduta dele fosse inquestionável, Sim. eu acho que ele sairia como um ídolo, sabe? Errou, perdeu um pênalti. Se os problemas do Vina tivessem sido mau desempenho dentro de campo, só isso, sem problema de forçar a expulsão, sem problema de festa depois de uma derrota, sem o extra-campo que pesou, né, em alguns momentos ali de dificuldade, eu acho que aí dava para considerar ele ídolo, mas ele não entregou fora de campo, entendeu? A conduta fora de campo pesou também dentro de campo. E a gente sentia os jogadores nervosos, sentia que a coisa estava pesada. Tinha jogo que eu vi o Vina brigando com o jogador antes do jogo do juiz apitar. Tu lembra, Douglas, que eu te mostrei? Sim, eu Eu disse, lembro. Douglas, o Vina tá brigando com alguém, o jogo nem começou, cara. Como é que ele dá um grito desse para um jogador? Mano, o jogo não começou. O cara tá parado. Como é que. Coitado, ele tá parado, a culpa dele tá em pé. Era pra ele estar deitado, entendeu? Era nesse nível. Então, assim, eu acho que a conduta pesou e realmente tirou ele dessa prateleira. Volto a dizer, ele não encerrou a carreira. Tá encerrando uma passagem. Nesse momento ele sai, mas ainda não sai como ídolo. Pode voltar a se tornar ainda? Pode. Futebol. O Magno Alves chegou aqui com 35 para virar ídolo. Entendeu? Exatamente. Então, futebol é isso, cara. Mas hoje não. Hoje ele sai, realmente não sai como ídolo, não. Sai como um jogador marcante. Acho que a palavra que cabe ao Vina hoje é o jogador marcante. Marcante e de muita identificação, né? Dá para notar que ele também sai com pesar, né? Pelos stories, pelo que ele está demonstrando aí, ele sai com certo pesar, ele sai chorando depois do rebaixamento naquele jogo. Ele tentou, né? Mas de fato alguns erros acabaram atrapalhando essa consolidação como ídolo do Ceará. Quem sabe ele não volte, né? Quem sabe ele não retorne. É bom a gente ficar aguardando as confirmações, porque se ele for para o Grêmio, existe uma possibilidade muito grande que ele seja emprestado. Né? A gente não sabe exatamente qual é o modelo aí de negociação. Se for emprestado pela temporada, o Ceará sobe, de repente, em 2024, né, ele poderia voltar. Mas isso aí a gente vai ver, né, mais para frente o que vai acontecer, depende de muita coisa. E o Klaus lembrou bem, cara, o Magno Alves sai daqui já com uma idade mais avançada até, e quando ele sai daqui, ele vai até para o Fluminense, não saiu como ídolo, não. Depois ele retorna, participa também da campanha de acesso, né, ali em 2017, e aí, para muitos, ele é ídolo do Ceará Sporting Clube. Quem sabe aí o Vina possa fazer depois uma passagem aqui, né? Vamos aguardar. É um cara que tem casa aqui, né? Ele realmente estabeleceu raízes aqui no Ceará. Um E filho cearense, né? com filho cearense, né? Enfim, cara, não dá para descartar essa identidade. E aproveita aí, se Vina estiver assistindo a gente, desbloqueia, cara. Desbloqueia aí. Desbloqueia a galera aí. Quem sabe, já pensou ele lá no podcast? A gente bate um Pedir papo, lá, fazer as pazes. pedir o seu Péricles aí, que é o sogro do Vina, assistir a gente. Ô, seu Péricles, pede ele lá pra desbloquear a gente, pô. Pelo amor de Deus. Já Já deu, tá bom. Chega de raiva aí, que já tá numa época que realmente, cara, assim, a gente se esquenta, fala pesado também. E vice-versa, pô. É momento de cabeça quente, entendeu? Então, desbloqueia aí, seu Pérez. Desbloqueia que nós não. Agora faz o quê? Eu vou ficar aqui criticando o jogador que não é mais jogador do Ceará? Eu vou acompanhar a carreira do cara. Então, deixa aí, libera nós. é isso aí. Tá? E vamos aguardar também as confirmações que talvez, se ele for pro Grêmio, o Pedro Lucas venha do Grêmio para cá, né? Jogador da base, veio emprestado, jogador de 20 anos, que tem um potencial aí bem legal aí no futebol, já atuou na seleção de base, já atuou no Mundial Sub-17 pela seleção brasileira, pode estar envolvido, na verdade está envolvido aí nessa negociação com o Grêmio, mas é aguardar a confirmação de se de fato ele vai para o Grêmio ou vai para outro clube. A qualquer momento deve sair a confirmação. Tá bom? Fala, galera, você acabou de assistir um corte aqui no BPR, então já sabe, né? Deixa o teu like, compartilha com os amigos, se inscreve se não for inscrito ainda aqui no Bora Pro Racha e pode ficar ligado por aqui que tem muito mais assunto sobre o Vozão, tá bom? Então, fica ligado, bora Vozão, bora pro Racha.